Olá, professores e professoras, sejam bem-vindas a mais uma formação aqui no canal Recuperação e Aprofundamento de Química. Eu sou André Schiavetto, vou fazer minha autodescrição para vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e escuros, e estou vestindo uma camiseta verde. Hoje, então, a gente continua aí a nossa rede de formações. Acho que todos já estão aí habituados a me ver, me conhecem. Sou professora da rede, atuo como PCA numa escola do Programa de Ensino Integral e faço parte aí da equipe de formadores de Ciências da Natureza. Faço aqui as formações a cada 15 dias no canal Recuperação e Aprofundamento. Vou passar a colocar os slides agora para vocês, para a gente dialogar um pouquinho sobre algumas propostas de atividades, pensando no ensino por investigação, né? Que é a temática que a gente vem trabalhando nas últimas ATPCs. Agradeço aí a presença dos intérpretes de Libras, que deixam aí a nossa formação cada vez mais acessível a todos. Bom, passando para a apresentação dos slides. Então, como eu disse, estamos numa formação de professores de Química, que lecionam para a terceira série do ensino médio, e nós estamos aí falando de atividades do nosso segundo bimestre. Pensando aí na nossa formação de hoje, a gente tem como objeto aí de estudo e análise, em um dos nossos momentos da formação, o Aprender Sempre. A gente está trabalhando com o Aprender Sempre do volume 1, com a sequência de atividades 2, e vocês conseguem acessar esse material lá no site da EFAP, do currículo, e vocês conseguem também através desse PPT que fica lá no repositório, já clicando direto nesses quadradinhos que vocês são direcionados para esse mesmo link, esse mesmo canal que eu comentei. Bom, os nossos objetivos de hoje envolvem retomar algumas informações sobre o nosso eixo formativo do ensino por investigação, envolve favorecer o nosso planejamento das atividades de recuperação e aprofundamento, a partir de algumas abordagens que vão oportunizar um trabalho pedagógico voltado para as nossas habilidades essenciais. Também gostaríamos de explorar algumas possibilidades de aprendizagem que a gente encontra utilizando o caderno Aprender Sempre, a sequência de atividades 2. Claro que enfatizando o nosso ensino por investigação, que é o nosso eixo temático aqui do nosso bimestre. Por último, a gente gostaria, tem como objetivo contribuir para que vocês, professores, para que nós, professores, possamos organizar as nossas ações pedagógicas e nos planejar para poder aplicar a sequência de atividades 2 com os nossos alunos e, claro, dialogando um pouquinho sobre os nossos diferentes contextos que a gente vivencia. A nossa agenda de hoje, então, fica com o nosso primeiro momento, recordando um pouquinho o que a gente vem falando nas outras formações, o que a nossa outra coordenadora, a Mari, que faz as outras formações que vocês vem falando sobre ensino por investigação. Depois a gente passa para uma análise mais concreta das atividades de química. Por último, a gente dá algumas sugestões para que vocês realizem coletivamente na escola ou mesmo individualmente em alguns casos. Vamos, então, para o nosso primeiro momento, falar um pouquinho sobre o nosso eixo formativo do bimestre. Então, para o segundo bimestre de 2022, a gente está trabalhando com o eixo do ensino por investigação. Eu acredito que é muito importante a gente falar sobre essa escolha para os nossos encontros, porque elas vêm muito do que vocês têm trazido nos nossos formulários, Então, depois eu vou comentar um pouquinho sobre algumas atividades que apareceram lá no Padlet, sobre alguns comentários que vocês têm feito no formulário para nós, porque a gente gosta muito desse diálogo que a gente estabelece
com vocês, e isso faz com que a gente possa se basear para futuras formações. Foi o que aconteceu no ensino por investigação. A gente percebeu que era uma demanda que vocês gostariam, além do que é algo que é muito importante, a gente trabalhar com o nosso estudante para além de agregar conceitos e sim fazê-lo investigar para conseguir se apropriar desses conceitos é muito importante. Então, fazer aquele tal mão na massa, né? Gostaria de atividades mais mão na massa, que vocês comentam. Então, é trabalhar com esse ensino por investigação. Hoje eu vou comentar um pouquinho de algumas atividades também que eu desenvolvi, algumas mudanças de estratégias que eu tive essa semana com os meus estudantes, para tentar trabalhar mais em cima desse eixo. Bom, dentro do nosso eixo do ensino por investigação, a gente dividiu as sequências de atividades em 3 grandes temáticas. Na sequência de atividades 1, a gente já fez, quem não assistiu, é importante que vocês voltem ao repositório e assistam, porque existe uma sequência formativa. A gente falou um pouquinho sobre como trabalhar com a natureza da ciência, sobre a importância de trabalhar com a natureza da ciência e sugestões que façam com que a gente trabalhe com essa temática. Hoje, a gente vai trabalhar com a argumentação no ensino de ciências da natureza. E depois, para a próxima formação, a gente já vai trabalhar com atividades investigativas. Tá? Então, esses são os nossos aprofundamentos do bimestre. Já pensando em como está organizada o componente de química dentro do caderno do Aprender Sempre, a gente sabe que lá na sequência de atividades 1, a gente falou sobre transformações químicas e ligações. A gente retomou o equilíbrio químico com algumas particularidades. Agora, quando a gente for entrar na SA2, imagino que vocês devem talvez estar ainda pensando em entrar, a gente já vai estar falando de soluções e pH. Pode ser que tenha algum professor aqui que já entrou, mas a gente sabe como que está andando o conteúdo, provavelmente vocês ainda estão se planejando para esse momento. Quando a gente chegar na SA3, a gente já vai estar falando sobre neutralização, formação de sais, então, um aprofundamento, né, da ideia de solução em pH, já entrando em reações de neutralização. Só para a gente se localizar em que formação a gente está, então, na formação B, 19 de maio, da SA2. Pode ser que vocês não estão me assistindo no dia 19 de maio, né? Fica gravado lá para vocês. Pode ser que vocês não estão me assistindo nesse momento, mas é essa a previsão de formação. Já teve a etapa A, que é a etapa que é geral para todos os componentes, e sempre na etapa B a gente faz mais trabalhando cada componente separadamente. Vamos falar um pouquinho sobre a argumentação, né? A Mari trabalhou com vocês na última semana. É importante que a gente compreenda que a argumentação ela é boa para a gente formular razões, né? A gente precisa formular boas razões para o que a gente fala. Para além de simplesmente a gente falar sobre algo, a gente tem que saber pensar o porquê falamos sobre algo. A gente tem que saber argumentar, saber avaliar quais são os nossos argumentos. O que tem de habilidade importante pensando na circulação humana, na maneira com que as pessoas interagem entre si. Se por um lado, argumentar contribui para o indivíduo organizar o seu pensamento, se expressar diante da sua própria vontade, por outro, é por meio dessa prática pública da argumentação que as comunidades elas são forjadas e se tornam possíveis de se estabelecer consensos para se viver em sociedade. Então, é importante que o estudante entenda que a argumentação ela está para além de, por exemplo, uma aula de linguagens, onde o professor vai trabalhar com a escrita de uma dissertação.
O ato de argumentar, ele também envolve ou ter um conhecimento sobre um determinado tema, uma determinada situação. Eu preciso ter um conhecimento para poder argumentar, para que eu possa avaliar se o que eu estou dizendo, se a maneira com que eu estou argumentando, de fato tem um embasamento. E aí a ciência é muito importante para isso. O embasamento científico para que eu possa argumentar sobre uma determinada situação. E aí, no próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre essa interconexão. A gente sabe muito bem o que é uma cultura escolar, né? As crianças vão para a escola, eu tenho uma família por trás, eu tenho uma construção de entender que a escola é o lugar deles aprenderem, deles terem mais conhecimento. E eu tenho uma cultura científica, a maneira com que os cientistas lidam com as novas informações, como eles vão descobrindo novas coisas, como que eles vão divulgando o que eles vão descobrindo, o porquê se faz pesquisa de uma determinada situação. E aí a argumentação, ela na verdade, ela está no meio dessas duas culturas. Essas duas culturas se coincidem no momento em que eu falo da argumentação. Trago aqui como referencial, né, o Cicerón, onde ele diz que a escola, ela se situa num lugar de fronteira cultural, zona de contato, de encontro, que produz uma cultura híbrida e, ao mesmo tempo, original. A argumentação, ela acontece no momento em que o professor faz um combinado com o estudante. Então, ele entra lá no primeiro dia de aula e faz o que na escola em que eu trabalho a gente chama de contrato pedagógico. Para eu fazer meu contrato pedagógico, eu vou ter que ter argumentos para estabelecer com o meu aluno algum tipo de combinado. E aí, por outro lado, a gente tem a cultura científica, que tem suas normas, tem seu rigor, e tem seu método também de como se fazer a ciência. E aí, isso tudo vai culminar também em algo escrito. E para poder validar aquele conhecimento que a cultura científica está produzindo. Então, a cultura escolar e a cultura científica se conectam no papel da argumentação, quando eu penso na argumentação. É o momento onde as duas culturas se conectam e é muito importante que a gente trabalhe com esse tema com os nossos estudantes. Organizar o raciocínio para que eles possam justificar as suas afirmações, a justificar algumas atuações que o ser humano tem frente às situações da sociedade, e aí trabalhar com atividades que vão além do simplesmente conhecer um tema e sim investigar um tema, vai ajudar ele porque ele vai ter que argumentar o porquê aquilo está acontecendo baseado no pouco que ele sabe e que ele agora está ampliando nos seus conhecimentos. Bom, e isso e muito mais a Mari comentou com vocês na última formação. E agora a gente vai ver como que a gente pode juntar esses itens pensando em alguma atividade da formação do caderno Aprender Sempre. Bom, esse é o nosso segundo momento, o momento em que a gente faz essa análise de atividades. O tema lá da nossa SA2 é as soluções IPH. E a sequência está dividida em 3 grandes temáticas. A primeira temática, que é para a aula 1 e aula 2, vai falar um pouquinho sobre a água mineral. Então, vai retomar com os alunos a característica de uma substância pura, de uma mistura, já que a gente vai trabalhar com as teorias de ácido e base posteriormente, né, durante essa sequência, e o aluno precisa entender que eu estou falando de uma substância, quando a gente vai falar de arrênios, né, que libera H+, em meio aquoso, né, então não é uma substância pura, é uma mistura. Tudo isso é importante de ser retomado com os estudantes nesse momento. Já para a aula 2 e 3, a gente vai falar sobre o tratamento da água. Existe um momento da estação de tratamento de água em que se faz a correção do pH.
por dois motivos, um pela própria água que vem e teria essa necessidade, e outra porque no processo de tratamento da água existe uma mudança no pH, de acordo com o material que eu vou utilizando para o próprio processo, o cloro, então eu preciso fazer uma correção. Por isso que a temática central ali, ele traz para contextualizar o tratamento da água. E na aula 3 e 4, é de fato classificar as soluções como ácidas, básicas ou neutras. No caso, soluções aquosas, porque ele vai dar enfoque maior à teoria de Arrhenius. Vocês vão perceber que dá mais enfoque, mas dá para a gente trabalhar com as outras teorias também. Bom, quais são as habilidades essenciais que são contempladas aí na sequência de atividades 2? Utilizar a escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras, e calcular o valor de pH a partir da concentração de H+, e vice-versa. Bom, para a pauta de hoje, a gente tem alguns objetivos gerais e alguns objetivos específicos. O primeiro objetivo geral é identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais a serem desenvolvidas e os objetivos de aprendizagem. Essa que a gente sempre tem. E também, outra que a gente sempre trabalha, que é organizar a nossa gestão da sala de aula e adaptar atividades à nossa realidade, mas sempre buscando o quê? Favorecer a autonomia, maior participação dos estudantes, engajá-los cada vez mais para esse momento de aprendizagem. Bom, qual atividade eu, fazendo uma análise, né, do material do Aprender Sempre, encontrei? É uma atividade que eu acredito que a maioria de vocês, provavelmente todos já fizeram, que é extrair o suco do repolho roxo, né? Você pode fazer macerando, você pode fazer no liquidificador, você pode fazer fervendo água com ele dentro. Aquele extrato, aquele suco, ele vira um indicador de ácido base, eu consigo colocá-lo em diferentes soluções e obter diferentes colorações. E é um experimento que não exige nenhum material de difícil acesso, né? A gente pode analisar materiais que eles têm em casa, vocês podem até solicitar que eles tragam aleatoriamente produtos que eles querem analisar, ou você pode encontrar na escola detergente, você pode colocar algum multiuso, você pode colocar o vinagre, própria água. E aí, no máximo, a gente vai ter que ter o repolho roxo e potinhos. Pensando numa superestrutura, eu vou fazer tubinhos de ensaio, vou numerar os tubinhos de ensaio, vou usar conta-gotas. Agora, pensando numa estrutura que eu não tenha, eu vou pegar copos plásticos, uma coisa o mais acessível possível. E não é nada que oferece risco também ao estudante, então é algo que a gente não precisa ficar com tanto medo de trabalhar, dependendo da nossa realidade, porque é um tipo de experimento bem tranquilo de ser realizado. E geralmente, todas as vezes que eu trabalhei ele, os alunos sempre ficaram muito empolgados pela grande diferença de cor. Se a gente escolher bem os materiais que a gente vai analisar, as cores dão bem diferentes. E isso os faz ficar muito intrigados, assim, de tentar entender. Já trazendo aqui, pensando que o nosso eixo é o ensino por investigação, eu vou fazer esse experimento, mas antes desse experimento, eu trouxe 3 indicadores diferentes, porque eu tinha acesso, então eu estou trazendo a minha realidade. Se vocês tiverem acesso, eu acho interessante. Eu trouxe 3 indicadores diferentes, eu trouxe o azul de bromotimol, laranjado de metila e a fenolftaleína. E trouxe 5 soluções. Dessas 5, eles poderiam escolher 3. Era 5 ou 6 soluções. Era vinagre, água, um multiuso e
Eu acho que eu coloquei o detergente também. Eu coloquei 5 opções lá para eles, que eles poderiam bicarbonato, sal de cozinha, que eles poderiam escolher 3 delas para fazer a análise com os 3 indicadores. Como a fenolftalene eu já havia usado em outro experimento, eles sabiam que ela ficava que ela ficava rosa em meio básico. E os outros eles não sabiam. Eles não conheciam aqueles outros indicadores e eu não deixei pesquisar naquele momento. Então, eles observaram as cores, montaram isso, tabelaram esses dados e tinham que indicar, então, quais cores os outros indicadores ficavam em meio ácido e meio básico. E então, eles investigaram o que acontecia com o outro indicador a partir de um que era conhecido por eles. E a partir do que eles imaginavam também, essa substância aqui eu acho que ela é ácida, ou eu acho que ela é básica, então se esse aqui ficou dessa cor, seria por esse motivo. E eles tinham que pensar muito bem quais eram as 3 substâncias que eles iam colocar. Porque se eles pegassem 3 substâncias que provavelmente eram básicas, ou 3 substâncias que provavelmente eram ácidas, eles não iam ter como depois comparar o resultado de coloração. Então, como a gente já vinha falando sobre o que é um ácido, o que é uma base, eu já vinha introduzindo isso em algumas falas com eles falaram o que eles acharam, então eles fizeram as escolhas deles, e eu achei bem interessante o movimento que foi durante a aula de investigação por parte deles. Então, eu não trouxe roteiro, eu trouxe esses pequenos indicadores aí para eles e eles executaram o experimento. Fica aí como sugestão também, se vocês tiverem algum outro indicador na escola, porque aqui é uma sugestão para quando a gente não tem nada, né? Que é o suco do repolho roxo, que eu acho válido fazer mesmo que a gente tenha. Mas aí fica uma outra sugestão também, pensando no nosso ensino por investigação. Bom, indo para o nosso objetivo geral 3, qual é a nossa ideia? É tentar dialogar com os outros professores. E aí, promovendo alguma ação, que seja pluri, inter, alguma coisa que a gente consiga fazer saindo da caixinha só da química. Vocês vão até me falar, nossa, mas você sempre traz atividade do professor João, né? João, porque quem faz a formação é de biologia, de repente tem algum professor aqui de química que acaba tendo aula de biologia e química, o professor João é o formador de biologia. E eu caso muito, porque, na verdade, nesse momento, nesse bimestre, a gente tem muita coisa que casa com a biologia mesmo. Então, eu trago muitas situações que a gente pode casar com o professor de biologia, uma delas é essa. Já que a gente está falando em mudança de coloração, a gente tinha atividade aí do suco do repolho roxo, existe uma atividade na apostila, na página 96, no caderno do aluno, que trabalha com a hortênsia, que discute, que pede para que a gente, né, para que os alunos discutam entre si sobre o porquê algumas hortênsias têm cores diferentes. E aí vale lembrar que para algumas flores, plantas, né, eles têm cores diferentes e sementes diferentes para determinada coloração. Mas a hortênsia, como está dando exemplo ali, ela vai ter uma coloração diferente dependendo do local onde ela foi plantada, da maneira, do pH do solo, de fato. E aí o professor de biologia poderia atuar, inclusive conversando aí, a gente tem um diálogo com os outros formadores da equipe, no primeiro, acho que na SA1, se não me engano, mas já trabalhou esse tema de botânica. Não lembro se é no primeiro bimestre ou na SA1 do segundo bimestre. Mas dialoguem com o professor de biologia da escola de vocês, porque não é algo que foge nossa, mas aí o professor de biologia vai trabalhar isso nem tem nada a ver com o que ele está trabalhando agora. Não, é algo muito recente. Ou ele está trabalhando, porque a gente sabe que a gente também às vezes está um pouquinho mais atrasado do que esperava-se, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, mas não é algo que vai fugir muito do que provavelmente os seus estudantes estão tendo em biologia. Trazer o professor para falar desse assunto, pode ser na aula dele, eu sempre falo isso, da maneira que a escola conseguir se organizar, seja na aula daquele professor, seja juntando os dois professores,
da maneira que for mais tranquilo. E aí falar, porque às vezes o estudante fala assim, nossa, gente, mas eles falam muito isso para mim. Nossa, quem que foi que resolveu estudar isso? Que resolveu estudar sobre o pH? Isso é uma coisa muito absurda. E não, são situações cotidianas que levam as pessoas a estudarem esse tipo de fenômeno. E aí a gente pode trazer essa situação cotidiana para contextualizar com o nosso estudante e fazer com que ele pare de enxergar as coisas em caixinhas. Ah, eu estou na aula de química, eu vou enxergar só o que o pH está falando e eu não consigo entender que aquilo também tem relação com a minha aula de biologia. É muito importante a gente fazer com que eles estabeleçam essas relações. Já indo para os nossos objetivos específicos da pauta, a gente tem como objetivo específico 1 promover oportunidades para a construção de um ambiente de aprendizagem argumentativa. Fazer com que os alunos compreendam as dimensões discursivas e argumentativas da ciência. E aí, a atividade que eu trouxe, eu achei que ela também poderia casar com o objetivo específico 2, que é atuar como mediador dessas práticas argumentativas. A ideia é aproximar aquelas duas culturas que a gente falou mais atrás. Aproximar a cultura escolar da cultura científica. Bom, o que eu pensei, então, para trabalhar com o ambiente de aprendizagem argumentativo, mediando essas práticas com os nossos estudantes? Essa, na verdade, é uma questão do Enem, uma questão que vai simplesmente pedir para o aluno reconhecer uma das partes, né, um dos processos de tratamento de água. Mas, durante a redação ali da própria questão, os alunos eles são convidados a pensar sobre um grande problema social, porque fala assim, na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a preservação de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a água tratada. Em geral, pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. O estudante, então, ele é convidado a refletir sobre isso. Você pode convidá-lo a refletir sobre isso. Lembrando, você tem que ter uma ação de mediação das argumentações. Então, se a gente for olhar só o que o exercício pedia para o estudante como resposta, ele fazia sem ter que pensar sobre isso. Mas a gente pode ir além, a gente pode fazê-lo pensar. Inclusive, ir levando a discussão para a situação cotidiana dele. Vai mediando, vai deixando o que vai aparecendo, e você vai costurando, tentando costurar para trazer essa realidade dele para o meio da conversa. Será que o ambiente em que ele vive, ele tem acesso à água tratada, o saneamento é digno? Será que existe algum colega na sala que tem condições totalmente diferentes? Às vezes ele vê que ele tem água tratada, mas existe algum colega na sala que não tem? É importante que você favoreça e estimule o estudante a falar. Ele tem que trazer essas situações. E aí, é claro, vão ter turmas em que isso acontece facilmente. O aluno pensa, o aluno fala, o aluno dialoga, o aluno é aberto, os outros vão trazendo informações em cima. Mas tem turmas que são mais fechadas, que argumentam um pouco, que falam um pouco, e que eu vou sofrer um pouco mais no meu processo de mediação. Eu vou ter que puxar mais, dar mais ideias, dar mais exemplos, até que eles consigam passar a construir esse momento de diálogo de uma maneira mais autônoma. Mas, de toda forma, é importante que eu entenda que meu papel ali
é instigá-los para esse momento de argumentar. E de argumentar, inclusive, sobre outras alternativas que as pessoas onde o poder público ainda não agiu para garantir o acesso a essa água tratada, alternativas que essas pessoas tenham para agir por si próprios. E, ao mesmo tempo, para agir em cobrança, né? Em cobrar para que aquilo aconteça. Aí a gente pode trazer discussões, por exemplo, assim, provavelmente vai aparecer, mas uma vez eu já ouvi falar que as pessoas fervem a água, ou a minha mãe ferve a água, porque ela não tem esse acesso. A gente não tem acesso à água. E como que é essa água? Ela ferve provavelmente para cozinhar, para beber. Como que é o gosto dessa água? A gente pode trabalhar a análise química dessa água fervida, o porquê que o gosto é tão diferente, por que isso serve biologicamente para assim, ter feito uma certa seleção dos micro-organismos, né? Eu conseguir ali diminuir esse risco de outras doenças. Mas então, por que o processo de tratamento de água não é tão simples assim? Só ferver a água, né? Como de fato passa por muito mais processos além disso, até para que ela seja viável para o consumo humano. Tudo isso é importante que a gente trabalhe com os nossos estudantes e, se possível, para além da gente ir trazendo essas problemáticas, fazer com que eles tragam. E aí, conforme eles vão trazendo ou não, a gente vai cutucando aqui, cutucando ali, para ver se as discussões aparecem mediante a situação que eles estão vivendo dentro dessa realidade da falta de água, do abastecimento, do tratamento de água. Bom, aqui eu também trago uma outra sugestão de recurso que a gente poderia utilizar com os nossos estudantes. Aqui, na verdade, é uma dissertação de mestrado da Caroline Gondim. Ela utiliza o Ludo, é um tipo de jogo que vocês conhecem, só que ela adapta ele para um Ludo envolvendo classificação e nomenclatura de ácidos. Durante a dissertação dela, ela fala muito sobre, na verdade, é uma sequência de atividades, uma sequência didática sobre ácido e base. E aí, dentro dessa sequência, tem experimentos, tem uso de jogos. E aí, durante a dissertação dela, ela traz algumas coisas importantes de se pensar sobre o uso de jogos no ensino. Porque a gente tem que ter atenção, quando a gente prepara um jogo, se o jogo ele não está pura e simplesmente lúdico para o nosso estudante. Tá divertido, ele está jogando, mas ele está aprendendo com aquele jogo? Ele está, de fato, aquele jogo, ele explora do meu estudante o nível cognitivo, o nível de compreensão daquele conceito. E também, ele também não pode ser só a parte conceitual. Um jogo de perguntas e respostas, pura e simplesmente, a gente precisa tomar cuidado para ele não ser só perguntas e respostas como se fosse uma avaliação. Ele tem que ter uma certa parte lúdica que faça o meu estudante se sentir mais atraído pelo jogo em si, pelo aquele momento de aprendizagem. E aí, outra dica é olhar essa dissertação, olhar a maneira com que ela aborda o jogo do jogo ludo para ácido e base e pensar que eu posso abordar o jogo ludo para outros temas. Porque a maneira que ela coloca, eu quando vi, falei, nossa, eu consigo trabalhar outras temáticas de química e recriar em cima desse jogo ludo. Então, é muito interessante, eu convido aí vocês a conhecerem. Podem acessar pelo PPT, tem o link certinho, ou vocês procuram aí pelo nome, vocês também encontram facilmente a dissertação da Caroline. Bom, estamos chegando aí no nosso terceiro momento. Depois, dando um tempinho no final, vou contar um pouquinho mais de algumas experiências minhas, mas eu queria mais falar com vocês sobre as experiências que vocês têm colocado para a gente,
na nossa comunidade. Mas vamos então para as nossas sugestões. Primeira sugestão: o nosso roteiro formativo é onde vocês encontram o material que a gente está se embasando para o nosso eixo de formação, a organização das nossas formações, o que a gente vai trabalhar em cada formação. Então, é muito interessante que vocês baixem esse roteiro formativo, principalmente se teve alguma formação que vocês não conseguiram assistir, mas é bom vocês querem ver qual foi a temática, para tentar encaixar em algum momento para assistir depois, para ver o quanto aquilo ia ser interessante para você nesse momento que você está. Então, o roteiro formativo, ele é muito importante. Então, fica aí também no PPT para vocês conseguirem acessar o link certinho. Peguem o caderno do Aprender Sempre. Ele foi para as escolas na versão impressa, mas também tem na versão digital. Às vezes a gente projeta para os alunos, quando a gente tem algum recurso de projeção na escola. E peguem ele e pensem, nossa, eu trouxe 3 atividades aqui, mas eu tenho certeza que o caderno tem muito mais atividades que vocês poderiam explorar para trabalhar pensando no nosso ensino por investigação. Eu acredito que a gente consegue trabalhar com outras atividades, tem muitas outras atividades lá para vocês. E lá na formação, também da semana passada, foi pedido para que foi feito aquele momento reflexivo, para que vocês pensassem sobre como o processo argumentativo pode aproximar a cultura escolar da cultura científica. Voltem para esses momentos em que vocês fizeram essa reflexão, para conseguir fazer essa análise das atividades que estão apresentadas lá no caderno do Aprender Sempre. Bom, aqui, né, eu trouxe uma dissertação. Eu sei que dissertações são mais longas para a gente ler, mas existem partes ali da dissertação. Vocês podem ir indo pelo título do capítulo para vocês poderem analisar. É muito interessante. Explorem isso que a gente trouxe para vocês, explorem essas atividades. Eu comentei essa outra sugestão, se vocês tiverem outros indicadores na escola. Se apropriem desse momento formativo, estabeleçam discussões entre vocês. Quando eu falo entre vocês, no momento do desdobramento, nesse momento em que vocês estão coletivamente na escola, existe um momento que o PC está com vocês coletivamente. Não sei se vocês estão assistindo essa formação antes do momento de estar com o PC ou depois, mas eu acho que é interessante que vocês conversem. Esse diálogo entre a equipe escolar é ainda mais rico do que, com certeza, a gente trazer ideias para vocês, porque aí na hora do diálogo outras ideias surgem, todos que estiverem dialogando conhecem a sua própria realidade, todos trabalham com aqueles mesmos alunos, com aqueles mesmos estudantes. Então é muito importante, e aí sim eu tenho um potencial de transformar a minha aula, transformar a realidade do meu estudante, que a gente falava tanto no ano passado. Gente, não se esqueçam em entrar em contato com a gente pela nossa comunidade de Ciência da Natureza e explorar as boas práticas que estão nos nossos Padlets. Lá no Padlet de Química, a Tatiana, a Késia já postou algumas atividades, a Nathalie postou atividades, vários professores já postaram atividades. Agradeço a vocês, já estou tirando várias ideias de lá. Tem atividades, às vezes, que não são do currículo da terceira série do ensino médio, são de outras, mas deixem lá, isso é interessante também. A gente sempre pode explorar, até porque, por vezes aqui na formação, eu falei para vocês sobre retomar assuntos de outras séries, então por que não colocar sugestões lá de outras séries, porque é importante a gente retomar, às vezes, algum conceito. E conversem com os outros professores dos outros componentes para que eles também coloquem nos outros Padlets de física, de ciências.
Se vocês fizerem alguma ação interdisciplinar, pode postar nos dois. Fez uma ação química com biologia, posta lá, o professor de bio posta na bio, você vai lá e posta no da química, para que a gente possa cada vez mais enriquecer o nosso repertório de sala de aula. Porque eu vou muito lá e vocês também podem ir muito lá. Quem ainda não foi, vai lá, porque tem bastante já conteúdo dos outros professores. Acho que pode ajudar vocês na preparação de aula. E e se você tem alguma coisa que você pode colaborar com a gente, coloca lá no Padlet também. Bom, sistematizando então o que a gente fez hoje, a gente trabalhou com o nosso eixo formativo do segundo bimestre, trabalhamos então com a estrutura da formação, com ensino por investigação, exploramos quais atividades eu encontrava ali conexão no na nossa SA2 para o ensino por investigação e conhecemos aí as sugestões para desdobramento. Convido vocês a também participar do formulário da EFAP, tá? Esse é de análise das formações, ele vai direto para a equipe da EFAP, é muito importante também que vocês colaborem, coloquem a opinião de vocês, porque isso faz com que a gente entenda melhor a realidade, as necessidades da rede e o quanto a gente está atendendo essas necessidades. Esses são as referências da nossa formação, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos temas que a gente trabalhou. E agora, eu passo a aparecer aí em tela cheia para vocês. Bom, só para falar um pouquinho, né, dessa realidade que eu comentei com vocês, da escola em que eu trabalho, eu tenho, então, uma aula prática na semana com os estudantes para além das 2 aulas. É algo que me ajudou muito, porque eu já trabalhei com aulas em escola parcial, que não é integral, e não tinha só uma aula mais de prática, que parece que faz muita diferença. Então, eu mesmo assim, realizava experimentos com os meus estudantes. Realizava em sala de aula, conversando com eles, mas realizava. Lá eu tenho um tempo a mais, o que me ajuda muito. Mas é importante que vocês tragam esses experimentos, porque os estudantes, eles são outras pessoas depois que eles passam a investigar por si só, a trabalhar, mesmo aquele aluno que a gente fala, nossa, mas ele é tão arteiro, ele me dá tanto trabalho, ele ajuda muito nesses momentos. Então, fica aí uma sugestão para vocês. Esses momentos a gente consegue ganhar também esse aluno, porque ele é mão na massa, né? Ele é arteiro, na verdade ele é mão na massa, né? Então, vamos tentar. E agora a gente está numa época de conteúdo que são experimentos simples, que a gente consegue fazer com eles sem oferecer grandes riscos, grandes problemas, e que a gente consegue esse material, até pedindo para eles, quem vai trazer o detergente? Quem vai trazer o multiuso? Então, façam, tem dado muito certo com os meus estudantes, tanto quando eu trabalhava na parcial, quanto agora que eu trabalho no programa de ensino integral. Então, eu convido vocês a testarem também. E aí, testando, tirem fotos, mandem um roteiro lá para gente, ou descrevam a atividade como vocês desenvolveram com os estudantes no nosso Padlet, tá? Eu agradeço aí a presença de todos vocês na formação de hoje, agradeço aos intérpretes de Libras, e agradeço a toda a equipe de Ciências da Natureza, a equipe também técnica, que faz com que essa formação consiga chegar a todos vocês, e espero que vocês tenham um bom dia e uma boa semana de aula.